Bem-vindo a mais uma aula, desta vez aula 11, pesquisa e prática pedagógica meia dúzia, pesquisa e prática pedagógica 6, metodologia de pesquisa, com foco na análise e interpretação dos dados. Análise e interpretação dos dados. Bem, antes de falar dos dados em si, é interessante destacar que você, se está com os dados em mãos, se está com as informações, é porque você já foi a campo, já entrevistou as pessoas, né, os participantes da pesquisa, devidamente escolhidos pelos critérios que você deixou bem esclarecidos na descrição metodológica do seu projeto. Você observou o local com o seu bloquinho, caderninho de anotações, anotou tudo, os detalhes, quantas salas de aula, material pedagógico que tem na sala, parquinho, tem parquinho para as crianças, não tem, as salas de aula de que maneira são dispostas, existe área de lazer, né? Você tirou foto das dependências do colégio, isso, claro, devidamente autorizado pelo diretor, pela diretora, autorizado naquele papelzinho, não é autorizado verbalmente não, é autorizado no termo de responsabilidade, no termo de anuência. Depois você tirou fotos, arquivou tudo, catalogou, pôs a legenda nas fotos, enfim, você tem todo o seu material. E além disso, você colheu documentos. Nosso foco aqui é a análise, né, dos documentos. Você colheu documentos. E tirou xerox ou tirou fotos dos documentos, ou a diretora passou para você em formato PDF, né, ou qualquer outra forma. De qualquer maneira, você tem no seu computador, tem em suas mãos, uma série de documentos escolares que nós vamos tratar daqui a pouco. Bom, já que você tem tudo isso, chegou a vez de realizar a análise e a interpretação desses dados documentais. Como é que eu vou fazer isso? A propósito, nessa nossa aula, ajudá-lo um pouco mais nesse aspecto aí da análise e interpretação dos dados, né? Muito bem. Um detalhe importante a ser lembrado é que os documentos têm, como você já estudou, como você já sabe, mas é bom relembrar, tem classificações. E a classificação maior geral é essa daqui: documentos escritos, documentos verbais e documentos não verbais, tá? Então, os escritos são documentos verbais, chamado, né, a linguagem verbal, e o imagético, que é imagem, né, fotos, essas coisas que nós vamos ver daqui a pouquinho no próximo slide. São não verbais, né, são os não verbais. Vamos relembrar esses tipos de documentos, porque é importante que eles sejam descritos também na metodologia antes da análise dos dados, né, propriamente dita, análise desses documentos. Aqui está um quadro, né, extraído do nosso livro e diz claramente, né, a classificação. Aí em cima, nessa parte aqui, você vê documentos escritos, tá? Documentos escritos, contemporâneos ou retrospectivos. Contemporâneos são os atuais, né? Os que estão em voga, por exemplo, né? Os retrospectivos são aqueles antigos, digamos assim, que não estão mais em voga, que foram feitos, né, bem anteriormente. Aí, de acordo com a ocasião em que você colheu, eles podem ser primários, compilados na ocasião pelo próprio autor, aqui, ó, primários, ou eles podem ser secundários, transcritos de fontes primárias, né? Você teve acesso ao documento através de um livro, por exemplo, através de outra coisa. E aí vem outros tipos de documentos, tá? Esses aqui estão mais relacionados aos documentos imagéticos, né? Tem mais a ver com imagético. O próprio autor pode fazer, aí você, ou pode catalogar diretamente, aí ele é chamado de primário, né, ou de secundário, que é feito por outras, quando esse tipo de documento é feito por outra pessoa. Aqui tem a mesma divisão em contemporâneos, quer dizer, os mais atuais, né, sincrônicos, e os
retrospectivos ou diacrônicos, aqueles que são, digamos, documentos históricos. Então, entre os documentos primários, nós temos, por exemplo, os documentos extraídos de arquivos públicos. Então, você vai no arquivo público, ou hoje já tem o arquivo na internet, né? Existe o domínio público.com.br, você tem acesso a .org.br, você tem acesso a diversas diversas fontes realmente primárias, como documento de arquivo, carta, contrato, estatísticas do governo, os censos, né? Tudo isso aqui é muito importante, principalmente os censos de educação que foram feitos ao longo, né, das décadas. Então tudo isso aqui é importante para você consultar e ter gravado, salvo numa pastinha no computador, por exemplo, se for o caso. Esses documentos primários aqui, compilados, ou seja, coligidos, PEGs, né, pelo próprio autor, por você mesmo, são os diários, por exemplo, diário de classe, o diário de bordo, o diário de uma pessoa, a autobiografia, tem livro, um livro de autobiografia, é um documento retrospectivo, é um documento que vai voltar ao passado. Retrospectivo é retro para trás, perspectiva é volta para trás, né? Na linguagem assim pleonástica. Os relatos de visitas a instituições também são documentos importantes, tá? No caso de relatórios de visitas técnicas ou do relatório de visitas administrativas, visitas de inspeção do MEC ou de qualquer outro órgão da educação, como por exemplo a Secretaria de Educação do Estado ou do município faz essas visitas às escolas e produzem relatórios. Esses relatos e relatórios de visitas a instituições podem ser utilizados, assim como os relatos de viagens. Relato de viagem que é menos comum utilizar na área da educação, mas é muito utilizado nas pesquisas na área de história geral, história do Brasil. É muito importante isso aqui, os relatos de viagem. E só uma curiosidade, né? Os relatos de viagem serviram para muitos livros e filmes, né? Tem o Robinson Crusoe, por exemplo, né? É uma espécie de relato do que aconteceu na viagem dele. Aqui nós temos os secundários, né? Nessa segunda coluna aqui, são transcritos de fontes primárias, né, contemporâneas. Relatório de pesquisa baseado em trabalho de campo de auxiliares, esse aqui. Estudo histórico com apoio em documentos originais também. Pesquisa estatística baseada em dados do recenseamento. Pesquisa usando correspondência de outras pessoas. Isso aqui é muito interessante. São as famosas cartas que os autores trocavam entre si antigamente. Machado de Assis, por exemplo, tem centenas e centenas de cartas reunidas num livro, né? Correspondência de Machado de Assis, correspondência de Rui Barbosa e assim por diante. Transcritos de fontes primárias retrospectivas, né? Pesquisas apoiadas em diário ou autobiografias, ou seja, alguém teve acesso à autobiografia, teve acesso a um diário e produziu um texto. Aí você vai a esse texto aqui. Então, na verdade, você está fazendo o segundo momento, porque o primeiro momento a pessoa fez aqui, né? O segundo momento foi que ela produziu o texto e você está aqui consultando, né, essa pesquisa. Aí significa que você está utilizando um documento de fonte secundária, né? E outros documentos importantes são esses aqui, fotografias, muito importante hoje analisar. Existe até livros, né? Muitos livros aí de análise de imagem, tá? Que a imagem passou a ter um peso muito grande depois que foram inventados os meios eletrônicos de difusão, de captura e difusão de imagem, né? Imagem fixa com uma fotografia, imagens em movimento, né? Gravações de áudio. Olha quantas gravações de áudio existe a biblioteca, né? Biblioteca de áudio e vídeo, a biblioteca Roquete Pinto, é muito interessante. Existem gravações de entrevistas de autores clássicos, de personalidades políticas, personalidades literárias, atores de cinema. Era do rádio antigamente, se conseguia gravar alguma coisa. Então são materiais, isso aqui é um material muito rico. Material de filmes também, isso aqui.
aos filmes mais antigos, alguns, por exemplo, propagandas institucionais sobre educação, essa coisa toda. Os gráficos, os mapas e outras ilustrações que podem vir tanto no próprio arquivo, né, da Biblioteca Nacional, por exemplo, ou constantes mapas, gráficos, ilustrações constante de livros antigos. Então você pode capturar isso aqui de livro antigo, né? Livro antigo, quando eu falo aqueles livros da década de 50 para trás, né? Se você tem alguma coisa interessante para tratar. Por exemplo, se tratando de alfabetização, é um material muito rico, as cartilhas estão aí ainda existem, arquivadas e guardadas no fundo de uma biblioteca, daquela biblioteca imensas ali públicas. Você consegue as cartilhas antigas e pode estudar isso aqui. Outro exemplo de material que você pode colher na escola ou ir atrás para fundamentar, né, para poder ter o que analisar, é esse material aqui que é feito por outras pessoas, que você pega também material cartográfico, filmes comerciais, rádio, cinema, televisão. Acaba sendo basicamente, né, uma informação a mais para você. E também, antigamente, você pode tratar de canções folclóricas, tá? Vestuário, fardamento dos alunos. Então é interessante esse trabalho de pesquisa retrospectiva aqui para fundamentar o atual. Você compara, um ponto interessante é comparar o atual com o antigamente. Tá? Assim também os filmes, o rádio, televisão, tudo isso que é importante e constitui todo esse conjunto aqui o que há de mais interessante com a interpretação dos dados. Por quê? Porque a análise e a interpretação dos dados da pesquisa documental, quer dizer, de tudo isso aqui que você está vendo, tende a variar conforme a natureza dos documentos utilizados, né? Então, quando se trata dos chamados documentos de segunda mão, que já passaram por tratamento analítico, que são esses documentos secundários aqui, e que são apresentados como relatório de, por exemplo, de empresas, órgãos governamentais, os procedimentos podem se tornar muito semelhantes aos adotados nas pesquisas bibliográficas. Então não é nada do outro mundo. Há pesquisas documentais, como as realizadas no campo da ciência econômica, que se valem principalmente de dados quantitativos, né, disponíveis sob a forma de registro, de tabela, gráfico, banco de dados, tudo isso que eu falei aqui para vocês. Então, nesse caso, o processo analítico envolve procedimento estatístico, como, por exemplo, você vai medir as tendências central de dispersão, correlação, regressão, esses detalhes técnicos que geralmente nós da área de humanas não temos muito contato, mas podemos recorrer a alguém da matemática, da estatística, né? Mas agora, quando os documentos se referem a textos escritos ou transcritos, como a matéria que sai no jornal, na revista, com cartas, relatórios, cartazes, panfletos, ou então, como você tem uma comunicação não verbal, como por exemplo as fotos, os gestos, você analisa o gesto, a postura. Então, o procedimento analítico mais indicado é a chamada análise de conteúdo. Você pode fazer análise de conteúdo. O que é análise de conteúdo? É uma técnica que foi empregada originariamente em pesquisas sobre o conteúdo de jornais, com o objetivo de descrever de forma sistemática, exata, né, o mais exata possível, o conteúdo manifestado pela comunicação. Então você vai ver, por exemplo, qual palavra mais é utilizada, né, que termo tem sentido pejorativo ou não, que termos estão utilizados no âmbito positivo ou no negativo, e assim por diante, né? Existem vários delineamentos de análise de conteúdo, né? Você pode, por exemplo, fazer um estudo descritivo, elaborado mediante contagem da frequência de característica do texto. Você pode fazer também essa análise normativa, que realiza comparações com padrões. Por exemplo, a quantidade de termos objetivos e subjetivos, a quantidade de termos parciais ou imparciais. Você pode fazer análise transversal, por exemplo, análise comparativa envolvendo o texto de diferentes origens, de diferentes contextos, como, por exemplo, 2 livros que tratam do mesmo assunto, ou 2 jornais ou 2 revistas que cobrem um assunto específico de educação ao longo do mês. Você pode fazer estudos longitudinais em comparação, abarcando um contexto maior. Enfim, há inúmeras possibilidades de você fazer análise, né, desse material.
Sendo que, e na escola? O que é que eu vou pegar da escola para fazer? Qual o material mais utilizado nas nossas pesquisas, né, acadêmicas, em relação à análise de documento? Quando você vai à escola, e dependendo do seu projeto de pesquisa, você pode pedir, por exemplo, para ver os diário de classe. Então está aqui um exemplo de diário de classe eletrônico, né, em formato aqui Excel. Hoje muitas escolas, né, universidades, por exemplo, já não utilizam mais o diário de papel, utilizam o sistemazinho que o professor acessa por intermédio de uma senha, acessa e preenche, né, digitando lá o seu diário, ao invés de escrever. Mas claro que não existe aquele diário tradicional da capinha, né, amarelada, vermelha, assim por diante. Mas aqui o diário escolar é uma fonte importante, porque aqui você pega, né, você tem vários registros importantes. Tem, por exemplo, o nome das crianças, você tem a quantidade por sala de aula, aí você vai saber se a sala de aula tem muita gente, pouca gente, é muito aluno, pouco aluno, está superlotado ou não está. Você vai ter, pelos nomes dos alunos, você pode analisar outra variável, que é a quantidade de homens por sala e de mulheres por sala. Está equilibrado? Tem mais homem, tem mais mulher? Ou tem mais ou menos a mesma quantidade? Um lembrete, quando a gente divide a sala de aula, procura equilibrar a quantidade de homens e mulheres, né? Fazer praticamente meio a meio. Aí se não tem, isso aí já é uma variável para você analisar. No diário também você vai encontrar as notas. Então você vai encontrar as notas, vai perceber que a partir daí pode fazer uma análise, né, estatística, gráfica das notas, se é o seu objetivo, ver o resultado final das avaliações. Aí vai ver, além do resultado final, vai buscar a avaliação para saber como que chegou esse resultado final aí. Além disso, tem uma coisa importante no diário, muito importante, eu acho mais importante, é essa lista aqui, ó, essa coluna aqui, onde está escrito conteúdos, né? Conteúdos do primeiro bimestre, ó, conteúdo do primeiro bimestre. Então você vai ter aqui a turma do 6º ano, né? Tá aqui, ó, a disciplina e o nome dos alunos vai estar aqui, e aqui os conteúdos que o professor ministrou. Então é importante, né, analisar esses objetos de conhecimento que ele listou aqui, o que ela listou. Então, isso aqui é um documento importante que pode ser e deve ser analisado, né, em algum momento aí de alguma pesquisa. Outro documento importantíssimo na escola é esse livro preto aqui, ó. Não sei se vocês já viram, se tem na escola onde vocês onde trabalham, né, ou onde estudaram. Este aqui é o famoso livro de ocorrências. Aqui é a poderosa caneta da diretora, da coordenadora, que vai escrever aqui manualmente, né, manuscrito, vai escrever a ocorrência, aquilo que saiu da rotina, aquilo que foi bastante sério, tá? Exemplo, o professor agrediu verbalmente o aluno agrediu verbalmente o professor, aí criou-se aquele imbróglio, aquele bate-boca, aquele arranca-rabo dentro da sala de aula, e eles foram parar na sala da direção, da coordenação. Aí lá o negócio acabou ficando, né, cada vez pior e não chegaram a um acordo, enfim. Aí o que a diretora vai fazer? A diretora vai registrar aqui uma pequena narrativa, tá? Sintética, ao mesmo tempo bastante precisa, do que aconteceu. Aos 20 dias, como se fosse uma ata, né? Aos 20 dias do mês de março de 2250, né? A professora Chiquinha, né, e o aluno fulaninho estiveram na sala da direção porque, aí vai dizer por quê, né, o que aconteceu. Isso aqui é um livro de registro. Aí, além de registrar isso aqui, a diretora, a coordenadora assina, a professora lê, observa lá, assina também, se quiser. Se o aluno não assina porque é menor, mas de qualquer maneira é interessante que tenha pelo menos uma testemunha assinando aqui, tá? Com local e data e tudo. Esse livro é importantíssimo porque depois ele pode ser recolhido, pedido cópia pela justiça, se for o caso. Assim como também o diário. Então todos esses são documentos importantíssimos que toda escola tem. Outro documento. Sim, e para que serve essa análise desse livro aqui?
Porque você pode querer pesquisar, por exemplo, eventos que anômalos, né? A rotina da escola, eventos que causam problema na rotina da escola. Onde é que você vai encontrar? No livro de ocorrência. Além disso, os comunicados que a diretora manda para o pai, a família, também pode ser recolhido, né, se assim a diretora concordar. Aqui está outro documento importantíssimo, né, que as escolas têm e no qual vocês podem e devem, né, analisar. Por exemplo, a proposta pedagógica da escola tem que estar aqui. A visão de educação precisa estar aqui no PPP, Projeto Político Pedagógico. Tá? A visão de educador, o perfil do educador também está. A descrição da escola, a sua localização, os marcos, né, conceituais da escola, tudo, enfim, vai estar aqui. E é necessário que esteja bem descrito, e tudo isso você pode analisar. Então, você pode fazer a comparação entre o que diz o PPP e o que de fato acontece. Esse é um ponto importante que pode e deve ser analisado, né, na questão da análise documental. Tá certo? Outro documento interessante que requer muitas vezes análise, que é um documento maravilhoso, né, é esse aqui. Material didático. Aqui um livro, né, capa de um livro, né, foto de um livro, da capa do livro de matemática, né, da escola primária. É o novo, escola primária ainda. É o aluninho. Observe aí a professora, cara de professora ou cara de aluno, tão novinho, né, assim, parece mais um aluno, parece uma professora, não sei. Então, a própria imagem da capa já, né, nos dá uma pista aqui do tipo de ensino, né, que era praticado aqui nessa escola primária, aqui, matemática na escola primária. Então, abra este livro, pega na biblioteca, aqui, ó, Margarida de Souza Cirângelo, Florisbela Machado Barbosa Fário. Está aqui esse livro de matemática. Então, duas mulheres, inclusive, né, coisa que não é muito comum. Livro de matemática, né, por matemática, física e química com mulheres, mas para os homens dominam mais essa área. Mas aqui já é um indicativo de análise para você, né, um livro de matemática, né, elaborado, criado por duas autoras, aqui pela capa década de 60, por aí assim, década de 70. Bem interessante, um material para você analisar, tá, o modo, né, as práticas aqui de atividades, né, qual a metodologia subjacente que está presente aqui nesse livro, nessas atividades. Geralmente tem um prefácio, no prefácio ela já dá uma ideia de que teoria, de que autor, o que metodologia vai adotar. Isso aqui, portanto, é um documento também. Analisar material didático. Está faltando, inclusive, pesquisas nessa área, né, no nosso centro universitário. Precisamos que os pedagogos, as pedagogas se interessem mais pela análise de material didático, que é muito interessante, muito enriquecedor. Outro tipo de documento que você pode obter na escola ou na biblioteca para analisar é este aqui, ó. Atividades elaboradas pelas professoras e atividades que são utilizadas no dia a dia com as crianças. Então aqui nós temos uma atividade de alfabetização, formando palavras. A escola, turma, data, aluno, né, o aluno, etc. Aí tem qual é o método que esta professora, né, que elaborou essa atividade está utilizando? Por que o método é esse? Tá? Quais os pressupostos teóricos que estão embasando a execução a elaboração dessa atividade aqui? Como ela deve ser executada, né? Em qual série, em qual nível, em qual série seria realmente, poderia ser o primeiro ou o segundo ano, mas para qual nível, né, de aluno, levando em conta, por exemplo, os níveis, né, psicogenéticos da Emília Ferreira, em qual nível deve ser aplicada essa atividade aqui. Veja que eu fiz algumas perguntas, né, rápidas aqui, até de certa forma improvisadas, sobre essa atividade, para mostrar a vocês
quanto de possibilidade que se abre em torno de documentos que você pode colher na escola. Estou mostrando aqui 5 deles, né? Mas ainda citei a questão ainda citei o exemplo dos comunicados para os pais. Então tudo isso é material, né, físico, documental, aos quais você tem acesso facilmente. E pode ser material utilizado para análise. Então, às vezes, quando chega um estudante e diz assim, professor, eu não sei o que pesquisar, eu não tenho o que pesquisar. Nossa, tem sim. Tem centenas de coisas na vida que você pode pesquisar dentro da escola. E aqui eu estou citando 5, né? Aqui eu estou mostrando uma atividade de língua portuguesa, mas poderia ser uma atividade de matemática, uma atividade de artes, e dentro da arte você tem a música, né, tem a pintura, tem a escultura, tem o desenho. Quer dizer, olha só, abrem-se milhares de portas para você pesquisar dentro da escola, tá certo? Então não justifica o fato das pessoas dizerem assim, eu não tenho o que pesquisar. Tem sim. Eu não encontrei documento, como não encontrou, né? Tudo bem, pode ser que a diretora, a coordenadora, o núcleo gestor da escola negue, não queira, né? Tenha medo de liberar os documentos, até se resguardando juridicamente. Você tem que entender isso. Aí vai atrás de outra escola, consegue de fontes secundárias assim por diante, mas a gente consegue. Tá? Bom, então você está de posse desses documentos. Você tem aqueles 5 documentos que eu acabei de mostrar ali, bem específicos, né, da escola, da nossa área da pedagogia. E aí, como é que você vai fazer para analisar? Quais são os procedimentos analíticos necessários, possíveis, imagináveis? São esses aqui, né? Em torno de 8 você pode fazer. Então, mas claro que eles têm que seguir basicamente, né, essa sequência aí. Você primeiro vai definir o objetivo de trabalho, né, de análise. Então, os objetivos ou as hipóteses decorrem do problema de pesquisa. Né? Então, você diz assim, qual a teoria, né, subjacente ou a teoria de suporte dos livros de matemática da primeira série ou da terceira série na década de 60. Tá? Era um problema de pesquisa. Aí você traça os objetivos. Esses objetivos, esses decorrem realmente do problema de pesquisa, mas geralmente tendem a se tornar mais específicos e delimitados, né, mediante uma leitura mais aprimorada dos textos, tá certo? Outra coisa que você pode fazer, né, que se deve fazer, é a constituição, ou seja, a elaboração de um quadro de referência. O que é isso? Requer a constituição desse quadro para proporcionar a orientação geral da pesquisa, bem como definição de conceitos. Esse quadro de referência também se mostra importante para auxiliar na interpretação do dado. Qual é o material que eu tenho, como é que eu posso analisar, né? O quadro de referência faz essa sequência, né? Depois eu tenho que selecionar os documentos realmente necessários, documentos importantes para serem analisados. Se eu tiver documento demais, né? Se eu tiver livro demais, tá? Então, eu consegui livros do primeiro, segundo e terceiro ano. Eu só vou analisar do primeiro. Então, descarta, né? Descarta. Você pega tudo aleatoriamente, né? Mas depois você vai selecionar e analisar só aqueles voltados para o seu objetivo maior. Depois é interessante você fazer um sistema, construir, né? Chegar a um sistema de categoria de indicadores. O que é isso? Esse sistema pode ser previamente estabelecido, definido a partir da própria leitura do material. É o material que vai te dizer o que é que tem de categorias. Tá? As categorias são compostas por termos-chave, né? Conceitos mais importantes, que indica a significação central do conceito e por indicadores que expressam as variações do conceito. No estabelecimento de categorias, ressalte que é preciso garantir sua exaustividade, ou seja, todas as unidades podem ser colocadas na mesma categoria, né? No âmbito das categorias.
É preciso que você estabeleça também mútua exclusividade. Uma unidade não pode ser incluída em mais de uma categoria. É preciso que haja homogeneidade também, uma única dimensão de análise, e que haja objetividade, independência em relação à subjetividade do analista. Então, as categorias aqui você pode trabalhar com matemática, aí problemas de adição, problemas de subtração, problemas de divisão, né? Tá entendendo? Então você está dividindo de categoria. Então, quando ela faz problema de adição, multiplicação e divisão, como é que ela faz cada um delas? Cada um deles. Trabalha com fração, o que é que ele usa para trabalhar com fração? Como assim? É bem interessante, né? Dessa forma aqui. Definição de unidade de análise é outro ponto importante. Ou seja, depois que você analisou tudo, viu as categorias, você vai escolher palavras ou frases ou temas ou personagens, ou acontecimentos desse todo o material e vai, né, definir o que vai usar realmente. Você precisa definir regras de enumeração. Por exemplo, presença de elementos. Tem sempre presente um gráfico, tem sempre presente uma tabela, ou nunca tem gráfico, nunca tem tabela na questão do livro lá de matemática, né? Frequência com que a unidade aparece, né? Intensidade, por exemplo, pode ser medida pelo tempo do verbo, né? O verbo é sempre no passado, no presente, no futuro, tem muito adjetivo, a ordem que aparece e assim por diante. Existe também um teste de validade e fidedignidade que tem que ser feito. O que é isso? A fidedignidade é um substantivo abstrato derivado da palavra fiel, né? Existe quando a mesma pessoa pode fazer uma interpretação semelhante após um intervalo de tempo, ou duas ou mais pessoas são capazes de fornecer a mesma interpretação simultaneamente. Aí a sua análise, né, foi fidedigna. A validade, por sua vez, existe quando o resultado representa exatamente o texto ou o seu contexto. Então, muitas vezes, a coerência é suficiente para verificar a validade, mas existem casos em que se requer a correlação com critérios externos, e aí é mais complicado de você fazer. De qualquer maneira, é preciso que o que você diga, o que você analise, seja válido e seja fiel. Não pode inventar, não pode criar, senão cai no conto, né, do vigário, no plágio, assim por diante, na mentira, no fake. Tratamento dos dados. Em sua forma mais simples, o tratamento dos dados consiste na verificação da frequência com que as palavras ocorrem no texto. Isso você pegou para analisar sob a forma sob a égide da análise de conteúdos. Tá? E, finalmente, a interpretação dos dados, né? O significado mais amplo dos dados é obtido mediante a sua comparação, né, o seu trabalho, o cotejo com as teorias selecionadas para você analisar. Então, a partir de tudo isso aqui, você consegue, né, estabelecer o seu perfil, né, de excelente analista. Então, é exigente? É, sim. Precisa disso tudo? Precisa, né, para fazer um trabalho bem feito. Senão não vai tirar 10 no TCC. Tá? Eu sugiro a vocês leitura dos capítulos referente a tratamento de dados desses dois livros aqui, tá certo? Tanto quanto as análises sobre a pesquisa documental. Isso é do Antônio Carlos Gil e da Lakatos e Marconi. Então, esses dois livros de metodologia são muito importantes, tá, para quem está trabalhando com projeto de pesquisa, a pesquisa em si. Bem, por hoje é só. Até a próxima.